tema hoje é Filhos da Luz, tá, irmãos? Nossa identidade, a identidade dos filhos da luz. E hoje eu quero ler com vocês Efésios capítulo 4. Se você tem aí a escritura, vamos ler Efésios capítulo 4. Se você tem, então acompanhe junto comigo aí. Eu vou ler o versículo 17. Nós temos aqui a Bíblia NVI, aqui no Data Show. Tá? Eu vou estar lendo aqui nessa versão que eu tenho lido aí nas últimas reuniões. Tá? Eu vou ler na Bíblia Viva. Graças a Deus. Todos estão bem, irmãos? Domingo foi uma bênção, né? Nós ceiamos os 2 cultos, de manhã e à tarde. E ontem eu agradeço os jovens todos que estiveram aqui, fizeram uma surpresa também de aniversário. Muito obrigado também aos jovens que estiveram aqui com a gente ontem, foi muito legal mesmo, tá bom? Então tem sido uma semana maravilhosa, né, irmãos? Todos acharam? Efésios capítulo 4, versículo 17. Eu vou ler agora até o 23 e depois nós vamos seguir o nosso tema dessa noite. Diz assim: então eu lhes digo isso falando pelo Senhor. Não vivam mais como os incrédulos, pois eles estão cegos e confundidos. Seus corações fechados estão cheios de trevas. Eles estão muito distantes da vida de Deus, porque fecharam os seus corações e não podem compreender os caminhos do Senhor. Versículo 19. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado, e se entregaram às práticas impuras. Nada os detém e são guiados pelas suas mentes malvadas e sua imoralidade desenfreada. Esse, porém, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a Ele, então desfaçam-se dessa velha maneira de viver. Eu estou no 22. A velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. 23. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que esta noite é uma noite especial para nós, mais uma vez, onde o Espírito Santo estará iluminando a nossa mente, o nosso coração, para as verdades da Escritura, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus? Graças a Deus. Eu quero compartilhar aqui, irmãos, nosso tema hoje, identidade dos filhos da luz. O mês todo nós estamos falando sobre a nossa identidade. Quem estava aqui domingo ouviu que em Gálatas nós vemos 2 listas. Uma lista que não é a nossa identidade e a outra lista que é a nossa identidade. Agora nós vemos algo parecido. O apóstolo Paulo, do versículo 17 ao 19, Paulo trabalha a ideia da incredulidade. E ele mostra, e ele está falando aqui sobre como são os incrédulos, os ímpios. E ele passa a falar do versículo 17 ao 19 sobre a incredulidade. Então essa não é a nossa identidade, amém, irmãos? Ele está falando sobre a incredulidade. Nós somos os que creem. A palavra de Deus diz que nós somos os que creem para a salvação. Nós somos os da fé. Nós somos salvos pela graça. É nós. Essa é a nossa identidade. Agora o que Paulo está falando, ele está falando em Efésios, dizendo assim: olha, os incrédulos são assim. Aqueles que não creem são assim. O versículo 20 e o 21, Paulo começa a apoiar a identidade, a nossa identidade naquilo que nós aprendemos de Cristo. Que não são regras de homens, não são doutrinas humanas, mas nós aprendemos de Cristo. Eu quero ler com vocês esse 20 e 21, para vocês verem o que ele fala aqui. Ele diz assim: este, porém, não é o caminho que Cristo ensinou para vocês. Do versículo 17 ao versículo 19, Paulo fala dos incrédulos, da incredulidade.
do versículo 20 ele diz assim: isso não é o caminho de vocês. O caminho de vocês não é da incredulidade, o caminho de vocês é da fé. O caminho de vocês, ele diz assim, esse porém não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Cristo não nos ensina a ser incrédulos. Cristo não nos ensina a ser ímpios. E o versículo 21 ele diz: se realmente vocês ouviram a voz dele e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a ele. Sobre Jesus nós aprendemos com Jesus. É o próprio Jesus que nos ensina. E eu sempre digo isso aqui, muitos irmãos, quando eles ouvem a mensagem do Evangelho e ouvem sobre a graça de Deus, e eles comparam com alguma coisa que eles estavam vivendo, sobre o jugo, né, da lei, sobre alguma doutrina de homens, e ele diz assim, ou ela, né, diz assim: eu imaginava, alguma coisa me dizia que tinha alguma coisa errada. E eu sempre digo que nós temos aprendido, antes mesmo de nós começarmos a falar e a ter o entendimento do Evangelho, nós já começamos a ser ensinados pelo Espírito Santo. É por isso que a gente olhava as coisas assim e não batia. Por isso aí não, alguma coisa estranha não encaixa, alguma coisa, né, não está certo nisso aí. Porque o Espírito Santo já vinha revelando, já vinha iluminando o nosso coração, iluminando o nosso entendimento. Então perceba, do 17 ao 19, ali, ao 20, Paulo está falando e mostrando sobre a incredulidade, dizendo: olha, isso é incredulidade. Ele diz ainda como é, ele diz que os corações são fechados, cheios de trevas. Quer dizer, essa não é a minha identidade. A minha identidade não é um coração fechado em trevas, a minha identidade é um coração na luz de Deus. Não pense você que por alguma situação ruim que você passa, que o teu coração está em trevas. Porque esse é o maior medo dos cristãos, de filhos de Deus que não têm o entendimento do Evangelho ainda. Nós cantamos aqui agora, olha, nós não somos escravos do medo. Mas muitos irmãos sem o entendimento ainda são. Eles ainda têm os seus corações com medo. E a palavra de Deus diz: olha, esses corações cheios de trevas, eles estão muito distantes da vida de Deus. Corações distantes da vida de Deus. A incredulidade. Não se preocupam mais com o que está certo ou errado. Incredulidade. Por isso a mensagem do Evangelho da Graça, irmãos, quando eu ouço, ela nunca vai dizer assim para mim: olha, faz o que você acha certo, faz o que você pensa que é certo, a maneira que você deduz que é certo. Eu estava ouvindo uns debates, essa semana eu estava ouvindo um debate, não gosto muito, mas fui olhar um debate evangélico, você imagina o que dá, né? Um debate evangélico. E a gente fica impressionado como é superficial, sem o entendimento daquilo que é vida de Deus. É muita letra e pouca vida de Deus. E a gente fica olhando e vendo que essas pessoas estão realmente meio perdidas na sua fé. Perdidas na fé. Porque ainda não conhecem a sua identidade. O que nós estamos vendo aqui o mês de janeiro todo é quem nós somos. Quem nós somos. Nós falamos domingo das obras da carne. Obras da carne é a nossa identidade, irmãos? Não, é fruto do Espírito. Agora aqui nós estamos vendo corações cheios de trevas, pessoas que não se preocupam mais do que estão fazendo, se é certo ou errado, se entregaram a práticas impuras. É nossa identidade? Sim ou não? Não. Ele diz mais: nada os detém. Quer dizer, não adianta orientar, não adianta falar, não adianta nada, nada os detém. E diz assim: e são guiados pelas suas mentes malvadas, sua imoralidade está desenfreada. Não é nossa identidade. Nós olhamos para isso e dizemos: esse não sou eu. Essa não é a igreja, não são os filhos de Deus. Não são os filhos de Deus. Aí ele começa
no versículo 20, é dizer, olha, esse porém não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Essa carta é aos Efésios. Ele está falando a filhos de Deus ali. Ele diz, esse não é o caminho que Jesus ensinou. Se a graça de Deus e alguém que está ouvindo sobre o Evangelho da Graça está indo por esse caminho, não é o caminho que Jesus ensinou. O caminho que Jesus ensinou é o caminho dele. E aliás, ele mesmo é próprio caminho. Ele não mostra o caminho, mas ele se apresenta, sou eu. Venha em mim, venha comigo. E ele diz, olha, esse não é o caminho que Jesus ensinou. Se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades. É interessante que no Evangelho nós aprendemos tudo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina, que revela, que vai mostrando para nós. É claro que tem homens e mulheres que são canal de Deus para isso. Mas são ensinamentos do Espírito, não é um ensinamento de uma letra ou de uma teologia superficial que a gente diz, poxa, temos que fazer assim. É um ensinamento de vida, é uma revelação de vida dentro da gente, dizendo, olha, vocês são isso. Vocês têm poder para viver assim. Aleluia. E ele segue, irmãos, se realmente vocês ouviram, 22. Então, aí ele começa aqui, irmãos, do 22. Essa versão que eu estou lendo aqui, irmãos, é a NBV. Se você quiser depois, eu vi que tem uns irmãos, o irmão Francisco está me mostrando ali, ele tem esse aplicativo aqui, muito bom, tem várias versões para você fazer estudo. É bom usar várias versões, né? E aí ele começa, do versículo 22 ao 24, nós vemos a transformação do homem, a transformação dos filhos de Deus. Que parte da onde, irmãos? De seguir regra? Não, porque no versículo anterior ele diz, vocês aprenderam de Jesus. Vocês não aprenderam com a lei. Vocês não aprenderam com doutrina de homens. Faça isso, não faça aquilo. Bebe isso, não bebe isso. Vista isso, não vista isso. Coma isso, não vista. Não foi com doutrinas de homens. Vocês aprenderam de Jesus. A transformação, no versículo 22 ao 24, ele deixa bem claro, ele diz assim, se desfaçam dessa velha maneira de viver. A velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos, completamente corrompida, cheia de imoralidade e engano. Agora as suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. Sim, vocês devem se revestir do novo ser, criado por Deus, que é parecido com a natureza dele, santa, justa e proveniente da verdade. Uau! Essa é a nossa identidade. Paulo não está dizendo que a transformação vem pelo esforço. Transformação, e nós já pensamos isso e já vivemos assim, e muitos irmãos e muitas igrejas pensam isso, a transformação vem pelo teu esforço. Quanto mais você jejua, mais você mata a sua carne. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não sou crucificado dia após dia em jejuns e orações e subidas ao monte, não. A Bíblia diz que eu fui crucificado com Jesus. Não é uma transformação de obra minha, eu jejuo para ser transformado. Isso é um engano, irmãos, da religião, e a gente vem repetindo o que ensinam para a gente a vida toda, sem conferir na Escritura. Não é uma transformação porque eu sou um homem de oração. Não é uma transformação porque eu sou o mais conhecedor, o melhor teólogo dentro da igreja. Não, a transformação não vem disso. A transformação vem da verdade que Jesus vai revelando dentro de você. É uma verdade que eu não sou obrigado a fazer. Ninguém me obriga a fazer. Mas a minha natureza, por si só, ela vai praticar aquilo ali. Que é uma natureza de Deus em mim. A base e o princípio para entender tudo que nós falamos aqui eu tenho uma nova natureza. Fui crucificado com Cristo. Cristo vive em mim. É Ele que vive agora através de mim. Então não há um esforço para obedecer. Não há um esforço para mim obedecer. É natural obedecer. Aí eu vejo o apóstolo Paulo aqui,
Não, é que ele não está dizendo para nós nos transformarmos pelo esforço, pelas obras, como os Gálatas faziam. Lembra que ele repreendeu os Gálatas? E disse assim: vocês começaram bem, vocês começaram no Espírito, mas vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço de vocês, na carne de vocês. Por quê? Porque eles queriam praticar a lei. Então, para mim ser mais perfeito, vou praticar a lei. Para mim ser mais perfeito, eu vou obedecer uma doutrina. Para mim ser mais perfeito, eu vou obedecer um mandamento de homens. É o que eles faziam, estavam fazendo. Paulo repreende e diz: não, não é por isso que vocês são transformados. E ele deixa claro, eu li agora aqui, para a gente renovar o nosso pensamento. Você não lembra de Romanos capítulo 12? Transformem-se pela renovação da mente de vocês. Então a Bíblia se explica com a Bíblia. A palavra de Deus está dizendo que a transformação é a mudança de mente, é na mudança da mentalidade. E esse entendimento vem pela vida nova que eu tenho. Nova vida, nova mente, nova mentalidade. Paulo, ele também não está dizendo: vocês não são filhos e precisam fazer isso para serem filhos. Algo interessante, quando alguém religioso lê esse texto, é que ele diz assim: ó, isso é incredulidade. Para nós não sermos incrédulos, nós temos que fazer isso, que eu já vou ler aqui para você. Nós temos que fazer, é como as obras da carne de Gálatas e o fruto do Espírito. Tem gente que lê aquilo ali e diz assim: nós não podemos fazer as obras da carne, nós temos que fazer os frutos do Espírito, nós temos que agir assim. Não, irmãos, nós não temos as obras da carne porque não é nossa natureza, não é um esforço. E nós vamos dar o fruto do Espírito porque a natureza é fruto. A palavra já diz, é um fruto, é uma consequência de uma nova vida. Não há um esforço para ter paciência. Fruto do Espírito. Não há um esforço para domínio próprio. Fruto, consequência da vida nova. Nova vida e o fruto é novo. E ele diz a mesma coisa. Ele diz: olha, você está dizendo a mesma coisa que ele está dizendo lá. Falando: olha, não é que vocês não sejam filhos. O incrédulo é assim. Mas vocês que são filhos, e agora vai começar aqui ele a falar tudo aquilo que é uma identidade de um filho de Deus. Não é para mim olhar e dizer assim: poxa, eu tenho que fazer assim. Não é para mim ter o entendimento que eu já tenho isso na minha natureza. Mas eu li agora sobre a incredulidade, pastor. Por que às vezes eu tenho essas práticas de incredulidade? Às vezes nós temos essas práticas, mas não é nossa identidade. Paulo, ele deixa muito claro isso. Ele está ensinando que vamos ser e agir assim porque já somos filhos de Deus. Não é para ser filho. Eu não vou olhar para os frutos do Espírito e dizer: eu vou fazer isso para mim ser filho. Não, eu olho para o fruto do Espírito e digo: eu ajo assim porque eu já sou filho de Deus. Você entende? Ele não está pedindo um esforço para uma transformação nossa. Deixa eu ler agora ali a partir do 25. Aí ele começa a dar uma lista aqui, irmãos. Ele diz assim: deixem de mentir uns aos outros. Ora, deixar de mentir um para os outros é para mim não mentir, para mim não ir para o inferno? Ou é para mim não mentir porque isso não faz parte da minha natureza? Esse é o entendimento do Evangelho. O entendimento religioso é: não minta para não ir para o inferno. O entendimento do Evangelho é: não minta porque não é sua natureza. Você entende, irmãos? Nós não fazemos isso para ser ou para receber alguma coisa. A gente não faz essas coisas por causa da nova natureza, nova identidade. Quanto que na religião eles dizem: não faz isso porque o diabo é o pai da mentira, porque você vai dar legalidade para o diabo, porque o diabo ele vai trazer retaliação na sua vida, porque você vai para o inferno, e se você morrer hoje e mentiu, você vai para o inferno. E a pessoa sai apavorada, desesperada do culto, porque ela está em processo de transformação, ainda está mentindo. No Evangelho nós sabemos o quê? Ele está dizendo: deixem de mentir uns aos outros, porque você já tem uma nova natureza. Não é para não ir para o inferno, é porque você já é salvo. O salvo agora anda como um salvo.
Então, qual é a dinâmica do entendimento? É que se eu agir assim, eu estou agindo com hipocrisia, porque não é a minha natureza. É como se eu estivesse usando uma máscara. Porque eu não sou mentiroso. Mas por que eu estou mentindo? Eu estou mentindo porque eu estou agindo de uma maneira que não é a minha identidade. Não é a minha identidade. Que eu sou salvo. Você é salvo, irmão? Amém, nós somos salvos pela graça. Então, se eu sou salvo, e o apóstolo Paulo está dizendo, deixa de mentir, é porque ele está dizendo assim, olha, não é a sua identidade. Não mintam uns aos outros. Hoje tem nomes novos para isso, né? É Miguel, né? E a pessoa acha que... tem gente que acha que todo mundo acredita no miguezão dela, né? Irmão, que não veio domingo, irmão, no culto. Eu estava mal. Estava mal. Amém? Às vezes estava mal, às vezes não, né? Aí dá um miguezão, né? Aqui diz, olha, deixem de mentir uns aos outros. Ele está falando para a igreja. Deixem de mentir uns aos outros. E ele segue dizendo, falem a verdade, pois somos membros do mesmo corpo. Olha o ensinamento dele, dizendo, olha, a identidade de vocês não tem nada a ver com a mentira. A mentira não é parte de vocês. Falem a verdade, porque vocês são membros do mesmo corpo. É a palavra para a igreja, para salvos. 26, quando estiverem irados, não pequem alimentando o seu próprio rancor. Por quê, irmãos? Que eu vou para o inferno? Não, porque não é a minha identidade. A minha identidade não é alimentar rancor. A minha identidade não é ser uma pessoa irada. Eu sou uma pessoa com o fruto do Espírito. Paz, paciência, domínio próprio. Essa é a minha identidade. Aqui ele está dizendo, olha, quando vocês ficarem irados, quer dizer, tem possibilidade? Tem tudo que tem nessa lista e na lista das obras da carne, há possibilidade de praticar. A diferença é que no Evangelho, a igreja não exclui ninguém, mas a igreja acolhe para restaurar essa pessoa. Essa é a diferença no Evangelho. Na religião, chama, você não participa mais da ceia esse mês. Na religião é exposto, irmão, né? No Evangelho não, a gente acolhe a pessoa, restaura ela. Cada irmão na igreja, no Evangelho, é um canal de Deus para alinhar o seu próximo à sua verdadeira identidade. Toda a exortação e todo o ensino que um irmão traz para o outro é em amor. Se eu vejo um irmão cair, eu vou ajudar ele a levantar para alinhar ele para a verdadeira identidade dele. Não vou ficar ameaçando ele dizendo, olha o diabo, olha os demônios, você deu legalidade, agora tua casa está infestada de demônio, vai ter demônio na tua cama, embaixo da tua cama, no roupeiro, não sei mais aonde. Na religião é assim, as pessoas não querem fazer, porque elas têm medo que o diabo entre na casa dela e tome conta. Na nossa casa só tem o Espírito de Deus. Então nós não fazemos isso, não é porque a gente tem medo de nada, irmãos. É porque a gente olha para nós e diz assim, poxa, eu não sou assim, então essa prática não faz parte da minha vida. Essa prática é do incrédulo. Eu sou filho de Deus, sou salvo, então é diferente. Glória a Deus. Ele diz assim, não deixem que o sol, ainda sobre a ira, não deixem que o sol se ponha antes de resolver as suas diferenças. Quer dizer, o mais rápido possível se resolvam. Por quê, irmãos? Eu preguei há uns meses atrás sobre a raiz de amargura. Deve ter ou nos vídeos ou nos textos sobre a raiz de amargura. Por quê? Porque você deixa para resolver amanhã. Amanhã a gente está mais calmo, pastor. Nem sempre. Amanhã a gente já está pensando mais coisa para ficar mais irado, para falar mais coisa, né? A gente pensa um monte de coisa para falar hoje, não fala ou não lembra, e amanhã, poxa, eu podia ter falado isso, amanhã eu vou falar. Aí encontra o irmão, encontra outra pessoa lá, diz, eu me lembrei, agora eu já sei como é que eu vou fazer, eu vou falar e falar e falar e falar, porque daí a gente tem mais ideia para se vingar. Quanto mais vai passando os dias, mais ideia a gente tem para se vingar, para criticar, para apontar o dedo. Então ele diz assim, olha, não deixe que o sol se ponha antes de resolverem as suas diferenças. Então tem que ser resolvido o quanto antes, é para já, né?
Não sei como é que diz na linguagem de hoje, mas se eu fosse escrever eu ia dizer assim: se resolvam para já. Bíblia na versão Erso, né? Resolvam-se para já, agora. Ele diz mais: não deem oportunidade para o diabo. Quer dizer, pode ser dada oportunidade para o diabo, que é a nossa carne, né? Que é a nossa carne. Não dê oportunidade para a carne, para aquele que se opõe a Deus. Não dê oportunidade para o engano. É isso que ele está dizendo. Não é um ser de chifre, eu não dou oportunidade. Não, é para as suas vontades mesmo. Não dê oportunidade para essas coisas. Façam com que essas coisas cessem o mais rápido possível. Glória a Deus. Isso é muito bom, a gente aprender sobre a nossa identidade, irmãos. É bom para a comunhão da igreja, é bom para o viver diário. Tem tanta coisa aqui, irmãos. E ele diz assim ainda, ó: se alguém anda roubando, ele está falando para a igreja aqui, irmãos. Falando lá para os irmãos, imagina os irmãos. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar as mãos para trabalhar honestamente. Agora, para que é o mais interessante aqui? Que ele não diz: pare de roubar e comece a trabalhar para você ficar rico. Olha o que ele diz. Ele diz assim: se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar as mãos para trabalhar honestamente, com o fim de poder repartir com aqueles que estão necessitados. Meu Deus do céu. Irmãos, cada vez que a gente chega aqui, o Espírito Santo diz assim: compartilhe o que você tem, reparta o que você tem, reparta o que Deus está te dando. Não é verdade, irmãos? Quantas reuniões o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração com isso? Ele diz assim: pare de roubar, trabalhe para ficar rico? Não, trabalhe para você ter para ajudar o próximo. Trabalhe para você ter também para compartilhar com o necessitado. Glória a Deus. Olha, tudo isso aqui é a nossa identidade, irmãos. Ele diz assim, 29, evitem a boca suja. Isso aqui, essa tradução aqui é bem direta, né? Coloca o 29 para nós aí, faz favor, Manu. Ali é palavra torpe, eu acho que na NVI é palavra torpe. Isso aí, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Gostei mais da boca suja. Essa aqui, 29, 29 diz, evitem a boca suja, né? Ali, pode deixar, Manu, deixa aí, vamos usar as duas versões. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar uns aos outros. Meu Deus, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Glória a Deus. Agora eu vou ler essa aqui da versão da boca suja. Diz assim: evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulta em bênção para eles. Essa é uma boa dica para as nossas conversas. É uma boa dica para aquilo que, quando a gente se reúne, o que a gente vai falar. O que nós vamos falar quando nós estivermos reunidos? Coisas que edificam o irmão, coisas que fortalecem o irmão, que ajudam o irmão. A gente se diverte também, se diverte, é claro, nós se divertimos, contamos piada. Ontem a gente estava aqui com os jovens também, brincando aqui, conversando com os irmãos antes do culto, final do culto, é sempre uma festa as nossas celebrações. Mas mesmo sendo uma brincadeira, ainda assim edifica. Ainda assim a gente se ajuda. Ainda assim a gente está fortalecendo um ao outro. Você entende, irmãos? A gente não é aquele crente que, não, falar coisa assim de Deus, que ficar rindo muito. Eu não gosto nem quando o pastor fala uma piadinha lá, pregando. Bom, irmão. Nunca foi proibido na Bíblia, né? Se eu estou edificando você aqui através do dom, irmão, para mim está ótimo. Eu estou feliz com Jesus. E eu não pago imposto para dar risada não também. Se você me convidar para ir um dia para ouvir piada na sua casa, eu vou, irmão, e não sei que hora sai, porque eu não pago imposto para rir. Você entende? Coisa que edifica, que alegra a vida do irmão, fortalece a vida dos irmãos. Um dia um irmão estava lá na casa dele e diz assim, pode ser que esteja vendo ali também, né? Pastor, tem um monte de filme aqui, assim, o senhor olha filme? Lógico que a gente olha filme.
olho o filme, se tiver um videogame eu jogo um videogame, se tiver uma carne assada eu como carne assada, se tiver... Nada a ver, né, mas é só uma dica no meio da... Você entende, irmãos? Nós temos que ser assim. A vida dos filhos de Deus é uma vida feliz. É uma vida feliz. Ele diz, olha, agora o que nós temos que evitar é que o que a gente está falando não edifique. O que a gente está falando não alegre. O que a gente está falando não fortaleça. Essa boca suja, palavra torpe, a gente encaixa no fofoqueiro, encaixa no que faz intriga, encaixa no que critica tudo e todos, encaixa nesses. Ele está dizendo, vocês são filhos de Deus, isso é coisa de incrédulo. Os filhos de Deus não, eles se reúnem e eles cantam, e eles conversam, e eles brincam, e eles celebram, e eles falam coisas boas, e eles combinam de visitar um irmão, e eles falam coisas que trazem para a comunidade a vida de Deus. E ele continua dizendo o seguinte, no 30, não façam o Espírito Santo se entristecer pelo modo de vocês viverem. Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Versículo 31, abandonem toda a amargura. Hoje eu estava pela manhã meditando sobre a amargura. Meditando sobre a amargura. A gente visitando e conversando e andando, irmãos, por aí, ajudando as pessoas, a gente vê como tem muita gente amarga. Muitas pessoas. Quem sabe você tem no teu trabalho, perto de você, na sua vizinhança, pessoas que são amargas. Às vezes elas estão tudo bem, mas de repente caiu o céu. Que vivem uma amargura. E eu gravei um vídeo, até postei agora à tarde, falando sobre quem eu tenho me tornado. Quem eu tenho me tornado? Você já parou para pensar quem você tem se tornado? Porque você tem se tornado segundo aquilo que você aceita na sua vida. Se você aceita as feridas, as mágoas e os rancores passados, você tem se tornado uma pessoa amarga. Se você aceitou o sacrifício de Jesus na sua vida, a vida de Deus em você, a nova identidade, você tem se tornado uma pessoa parecida com Jesus. Que todos nós passamos dificuldades, mas é você que sabe se vai deixar que essa dificuldade te torne alguém amargo, ou se essa dificuldade te torna alguém mais que vencedor. É eu e você que decidimos o que nós vamos aceitar. E eu estava pensando hoje nisso. Poxa, o que eu vou aceitar para saber quem eu vou me tornar amanhã? Porque alguém me feriu ontem. Alguém me feriu o mês passado, ano passado eu fui ferido por alguém. Mas eu vou deixar que essa ferida me torne alguém rancoroso? Não, porque eu já deixei que a identidade de Jesus agora tomasse conta de todo o meu ser. Então eu não vou me tornar o que o mundo quer, eu vou me tornar o que Jesus determinou. É isso que diz, ele diz, olha, abandonem toda amargura, não é algumas, a que você considera que tem que deixar porque ela é mais pesada. Você é amargo por causa disso que fizeram para você. Não, ele diz toda, abandonem toda amargura. Ele está dizendo, sejam irmãos felizes. Sejam irmãos de bem com a vida, de bem com os outros, de bem com o próximo, de bem com o ser humano. Sejam irmãos de bem com a vida. As pessoas vivem a vida toda amarga, olhando as coisas ruins nos outros e na vida dela, olhando o passado ruim, morre. Não aproveitou nada, a vida toda foi amargura. Meu irmão, todas as coisas ruins nós temos que deixar passar um minuto depois, um segundo depois. Que a vida passa rápido, não dá tempo de nós estarmos guardando coisas assim. Nós temos que viver uma vida leve, feliz, tranquila em Deus. Por isso o Evangelho da Graça veio e nos libertou. Nós somos irmãos felizes, igreja feliz, tranquila. Nós viemos agora de férias, não sei se algum irmão ainda está de férias, mas a maioria veio de férias. Ninguém chegou e disse, pastor, ora por mim que eu vou viajar e eu tenho medo que o diabo na estrada arrebente o meu carro. Graças a Deus ninguém, a gente orou agradecendo a Deus, glória a Deus, vai ter praia, irmão? Vai, pastor, glória a Deus, vamos lá se queimar no sol. Foi todo mundo se queimar no sol, agora está todo mundo aí descascando, né, da praia.
Todo mundo feliz, ninguém com medo do diabo na estrada, ninguém com medo que o diabo ia fazer alguma coisa. Por quê? Porque diabo para nós não tem vez. Nós somos totalmente de Deus, irmãos. Glória a Deus. Abandonem toda a amargura, ele diz todo ódio também e toda raiva. Não é nossa identidade. Nós não somos pessoas do ódio, não somos pessoas da raiva, não somos pessoas da amargura, nós somos pessoas da paz. Aleluia, somos filhos da luz. Evitem toda a gritaria. Não é gritaria de dar glória a Deus aí, né, irmãos? Não é essa gritaria. Não é gritaria de felicidade. Glória a Deus, consegui minha casa. Glória a Deus, consegui meu emprego. Não é essa gritaria. É gritaria que não tem a ver com coisas boas. Porque gritaria, coisa boa, é bom, né? Onde gritar, não é bom? A gente gritar, estou feliz hoje. É? Agora essas gritarias que não exaltam a Deus em nada, e não é porque a gente está transbordando de felicidade, ele diz, abandonem, deixem de lado toda a gritaria, todos os insultos, versículo 31, deixa para nós ali, mano. Evitem toda a gritaria, insultos, vamos ver nessa versão, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia e insulto, diz nessa, né? Todo insulto, toda calúnia, bem como de toda a maldade. Então todas essas coisas não fazem parte da nossa vida. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus que isso não está no nosso DNA. No nosso DNA está o fruto do Espírito, a paz, a paciência, a bondade, a longanimidade. Isso está dentro de nós. E para encerrar ele diz assim, em vez disso, em vez da amargura, em vez do ódio, em vez da raiva, ao invés da gritaria, dos insultos, das maldades, ao invés disso, sejam bondosos uns com os outros. Não é bom a gente receber a bondade de alguém, irmãos? É bom a gente receber a bondade de alguém, não é? Paulo está dizendo assim, olha, sejam bondosos uns com os outros. É bom a gente ser bondoso no cumprimentar, é bom a gente ser bondoso no lembrar do irmão. Agora, antes do culto, lembrei de um irmão ali, mandei uma mensagem para ele. Como é que tá, irmão? Olha, pastor, não estou muito bem, está passando algumas dificuldades na saúde. Então nós vamos ver esse irmão. Essa semana a pastora ligou também para algumas irmãs, não estavam muito bem de saúde. Vamos lá ver. Sejam bondosos uns com os outros. Às vezes a gente não tem, né, irmão, naquele dia, aquele tempo para ir lá, não dá. Mas isso não tira de nós a nossa identidade. Nós somos bondosos. Agora, receber bondade é bom, mas você já experimentou fazer uma bondade para alguém? A sensação é melhor ainda. Receber bondade é bom. Agora, quando você tem uma atitude bondosa, é melhor ainda. Você tem uma sensação, diz assim, eu nunca senti isso em lugar nenhum. Porque fazer uma bondade, irmão, ajudar um necessitado, como a ação social faz, a gente leva para alguém ali um alimento, uma roupa, alguma coisa. E a gente sai de lá mais feliz que a pessoa que recebeu. Mais feliz, porque a bondade é a identidade de Deus em nós. A bondade é isso. Ele diz, sejam bondosos uns com os outros, sejam compassivos uns para com os outros, perdoem-se mutuamente, assim como Deus os perdoou por pertencerem a Cristo. Glória a Deus. Toda a nossa identidade, Efésios capítulo 4. Maravilha. Alguns dias atrás eu li Efésios também ali, falando sobre como a igreja é edificada. Faz umas 2 quintas-feiras, eu acho, atrás. E hoje nós estamos falando da nossa identidade. Essa lista que ele mostra, fala da incredulidade, não tem nada a ver conosco. Ele fala para a igreja o que realmente tem a ver conosco. Eu não sei você, mas eu quero sair daqui hoje diferente também, cada dia transformado. E eu gostaria que você também tivesse o mesmo pensamento. E nós vamos orar juntos e vamos confessar. Nós não vamos pedir para Deus, porque a gente já é o que a gente leu ali. Mas a gente vai confessar, a bondade de Deus está em mim. Na minha vida não tem espaço e nem lugar para a amargura, para o ódio, para o rancor. Não tem lugar. Na minha vida tem lugar para o Espírito Santo de Deus, que me leva a amar, que me leva a perdoar, que me leva a compreender.
Muitas pessoas, elas querem ser compreendidas, né? Mas ela não quer compreender os outros. Mas nós temos o entendimento, irmãos, da nossa identidade. Vamos orar juntos?